Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Por aqui, com a graça de Deus, está tudo bem. E assim, mais importante do que estar tudo bem, está frio. Está frio. Hoje não tanto quanto ontem. Eu espero que isso não mostre o início das temperaturas subindo, mas está bem frio, né? Ontem ou anteontem, agora não me recordo, eu saí aqui do seminário e o vento assim estava tão gelado que eu voltei para dentro com as mãos doendo. Foi muito bom. Eu gosto do frio. Claro, esse ano o frio tem aí uma certa dor junto, né? Porque, bem, não está frio só aqui, né? Está frio no Rio Grande do Sul inteiro e a gente segue aí no rastro dessas grandes enchentes, né? Com tantas pessoas desabrigadas. E essas pessoas perderam tudo, né? E sem dúvida nenhuma estão passando frio também. E uma coisa é passar frio por decisão própria, outra coisa é passar frio dentro de casa, com calorzinho, com cobertor, e outra coisa é passar frio desabrigado, sem casaco e molhado, né? Então a gente tem que rezar muito por essas pessoas e quem puder, né, contribua, doe dinheiro, doe casacos, enfim, doe tudo que puder. Lembrando que a caridade cristã é dar até fazer falta, dar inclusive aquilo que fará falta e não simplesmente dar o resto, né? Dar o resto, os pagãos também o fazem, mas nós não somos pagãos. Nós somos cristãos. Amamos ao próximo como a nós mesmos. Tá bom? E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês essa semana é que no dia 15, recém-passado, 15 de maio, nós comemoramos uma santa que é um pouco desconhecida, mas é uma santa de quem eu gosto muito, Santa Dympna, D-I-M-P-N-A, Santa Dympna em português. É uma santa irlandesa do século VII que foi morta pelo próprio pai, né? Porque o pai queria, depois da morte da mãe dela, né? A mãe era cristã, o pai pagão, ela aos 14 anos se converte, faz um voto privado de castidade, se entregando a Jesus Cristo como sua esposa, e quando sua mãe morre, o pai tenta casar com ela. O pai tenta abusar dela e ela resiste bravamente e foge, né? Aconselhada pelo sacerdote, ela foge e vai para uma cidade, né, onde hoje é a Bélgica. E estando lá, ela criou um santuário para todas as pessoas com doença mental, com todo tipo de distúrbio psiquiátrico possível. E muitos foram curados e muitos foram amados, né? Que é muito mais importante do que ser curado. Foram profundamente amados. E muitas pessoas que sofrem de problemas psiquiátricos, de transtornos, distúrbios ou do qualquer que seja, relataram grande intercessão da parte dessa santa. E uma das coisas mais interessantes, o que acredito que seja um dos seus maiores milagres, é que, pelo que eu li, parece que a cidade de Geel, na Bélgica, ainda mantém, a tradição iniciada por ela. Que é o quê? Que é não só do santuário para receber essas pessoas e para tratá-las e para cuidá-las, mas que as pessoas ainda os recebem em suas casas. Ainda os recebem em suas casas e ainda os
integram à sociedade, né? E recebem estranhos atormentados em suas casas, né? Para amá-los, para ampará-los, para cuidá-los. E isso é de uma beleza tremenda. Esse é o verdadeiro espírito cristão. Santa Dínfina, ela foi canonizada em 1247, tá? E ela é oficialmente padroeira das perturbações nervosas, doenças mentais, depressão e violência doméstica, tá? É uma santa, assim, pelas artes que nós vemos dela, é uma santa linda, linda não só de aparência, mas linda no seu espírito de abnegação, de entrega, né? De fidelidade a Jesus Cristo, por amor. Ela também é padroeira dos psicólogos e dos psiquiatras, eu me esqueci de citar isso. Tá? Então, tem uma oraçãozinha muito bonita para ela que eu achei aqui. A gente reza ela então antes de dar sequência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos, ao celebrar o martírio de Santa Dínfina, a graça de imitar a sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu não lembro se eu cheguei a falar, mas ela fugiu, montou esse santuário, onde é a Bélgica agora, mas depois o pai a encontra, né? O pai a encontra e ela resiste, ela não quer abandonar a igreja, não quer abandonar as almas que Deus confiou a ela, não quer abandonar a fé, e o pai a mata, né? O pai desembainha a sua espada e a mata, a decapita. Então assim, rezemos muito pedindo a ela a graça dessa coragem, dessa constância e desse amor, que é um amor verdadeiramente sobrenatural. Tá bom? Então, lembrando a vocês que na aula passada, no episódio da semana passada, eu falei errado. Eu falei como se a nossa aula da Escolinha dos Moribundos fosse ser esta quarta-feira, mas na verdade é na próxima, tá? Eu falei errado. Então aí quem ainda não apoia, quem ainda não acompanha as aulas, está em tempo ainda. Na aula da próxima quarta-feira, então às 19h30, vamos ver ainda o pecado da inveja, mas dessa vez vamos conversar sobre quais os remédios para a inveja, né? Mês passado nós vimos o que é a inveja, né? O que exatamente é o pecado da inveja, como ele se manifesta, da onde ele vem, como ele funciona em nós. E aí, na próxima quarta, semana que vem, vamos ver então. Tudo bem, eu percebo que eu tenho inveja das pessoas. Eu percebo que eu sou uma pessoa que tem ou uma grande inveja, ou só invejas pequenas, mas são todas perigosas da mesma forma. Então, como eu resolvo isso? Como eu posso trabalhar? Como eu devo trabalhar isso em mim, para que eu possa, com a graça de Deus, vencer este mal e me tornar mais cristão, mais convertido, mais capaz de amar e de encontrar a verdadeira felicidade que só existe na entrega total de si mesmo a Jesus Cristo. Como? É isso que nós vamos conversar semana que vem. Lembrando então que para ter acesso às aulas é necessário ser um apoiador do meu trabalho. Você apoia o meu trabalho no site http://apoia.se/Morier, ou você pode apoiar via Pix também. Tá? O apoio ele é mensal, tá? E você pode apoiar com qualquer valor a partir de R$1. Qualquer valor. R$1, R$2, R$3, R$500. Fica aí ao seu critério do que parece justo e do que você pode contribuir. Tá bom? Quem apoia tem acesso a todas as aulas que eu já dei,
às aulas que serão dadas, e além disso também tem acesso ao nosso grupo no Telegram, onde são compartilhadas gravações eventuais de aulas que eu dou, palestras que eu dou, capítulos de livro, e onde as pessoas têm acesso a mim e a todos os outros apoiadores, né? Podem conversar, podem tirar dúvidas, podem, enfim. O pessoal ali se ajuda muito bem e eu estou sempre ali também dando uma olhada, respondendo as questões e etc. Tá bom? Então lembrando, http://apoia.se/Morier. Vocês podem apoiar com qualquer valor a partir de R$1 por mês. Bem, agora então vamos ao que interessa, vamos dar início ao episódio desta semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Dínpina, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Bem, hoje nós vamos conversar então sobre a virtude teologal da esperança, tá? Nós na aula passada acabamos saindo um pouco do tema das virtudes teologais, mas na anterior, né, na antepenúltima, nós vimos sobre a virtude teologal da fé, né? De uma forma até que superficial, né, mas dando um panorama geral sobre o que é a fé, como a fé funciona, qual que é a diferença da fé enquanto virtude teologal para as outras virtudes e todas essas coisas. Então hoje nós retomamos essa série tratando aí da virtude teologal da esperança, que é uma das virtudes teologais de quais menos se fala, né? Porque a gente conversa muito sobre a caridade, inclusive eu não vou ter nem que gravar, porque eu já tenho um áudio gravado sobre isso, que já foi ao ar e já está aqui no Morier. Não me recordo agora de cabeça qual é, mas basta que vocês olhem na lista dos episódios passados e vocês vão ver qual é. Eu também vou colocar um link na descrição pro episódio. No YouTube haverá o link para o vídeo do YouTube e no Spotify para o episódio do Spotify. Tá? A esperança, a virtude teologal da esperança, ela é definida por Antônio Royo Marim, pelo padre Antônio Royo Marim, como uma virtude teologal infundida por Deus na vontade, pela qual confiamos com plena certeza alcançar a vida eterna e nos meios necessários para chegar a ela, apoiados no auxílio onipotente de Deus. Tá? Essa é a definição técnica básica da esperança. Agora, o que isso significa? Em primeiro lugar, virtude teologal infundida por Deus na vontade. Bom, virtude. O que é uma virtude? É um bom hábito que, ao ser adquirido, torna-se como que uma segunda natureza. Tá? Uma virtude adquirida é aquela que você não precisa fazer esforço para realizar. Né? Ela está ali na sua alma e ela te move meio que como a sua natureza. É um movimento que acontece na sua alma de modo até inconsciente. Teologal, porque não é uma virtude moral, né? Não, é uma virtude teologal. Ela tem como objeto Deus. Assim são as três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Elas são teologais porque elas estão ordenadas a Deus. Theo, Deus, logos. Bem, há várias traduções para logos, mas uma delas é ordem. Então, ordenadas a Deus. Tem Deus por objeto. Por isso que elas são virtudes nobilíssimas em comparação com as outras, porque elas tratam da coisa mais elevada e mais importante de todas, que é o próprio Deus. Tá? Então, uma virtude teologal infundida por Deus, né? Infundida por Deus, porque vocês sabem que as três virtudes teologais nós não as ganhamos simplesmente fazendo esforço, né? Não, elas são infusas. Deus as insere na nossa alma no momento do nosso batismo e nós permanecemos nelas e com elas, a não ser que nós pequemos pequemos gravemente de qualquer forma que seja, que nos faz perder a caridade,
ou pequemos gravemente contra a fé, o que nos faz perder a caridade, porque é um pecado mortal, e a própria fé, sem a qual nós nem mesmo estamos unidos ao corpo místico. Tá? Um pecado grave contra a esperança também é um pecado mortal, né? Mas não tem uma consequência específica, por assim dizer, assim como teria um pecado contra a fé que te separa do corpo místico. Tá? Então é uma virtude teologal infundida por Deus na vontade. Lembre-se do que falei na última aula, na aula sobre a fé. Né? A fé é uma virtude infusa no nosso entendimento, no nosso intelecto, ou seja, a fé é uma virtude da inteligência. Ela nos ajuda a ver as coisas, a compreender as coisas, né? Ela eleva a nossa inteligência para que nossa inteligência seja capax Dei, né? Capaz de Deus, de alguma forma. Por isso que a fé é aquela virtude que às vezes é descrita como um órgão da inteligência, né? Um órgão sobrenatural da inteligência. Já a esperança e a caridade, elas são virtudes que estão na nossa vontade. Né? Lembrando, o objeto próprio da inteligência é ver a verdade, é conhecer a verdade, que é o próprio bem, né? E o objeto próprio da vontade é querer o bem e buscar o bem. Tá? Então, a fé, né, ela está associada à inteligência porque ela te permite conhecer aquilo que é bom, que é Deus, que é a verdade absoluta e suprema, né, da qual todas as outras verdades recebem a sua dose de verdade, e a esperança está na vontade, assim como a caridade, porque elas nos informam de alguma forma, no sentido próprio, né, de informar, né, no sentido de dar forma a algo que está sem forma, que está amorfo. A esperança e a caridade informam o nosso apetite por aquilo que é bom. Ou seja, a esperança é aquilo que vai me fazer ansiar confiantemente pelas coisas superiores. Então, uma virtude teologal infundida por Deus na vontade. Agora bem, mas é uma virtude teologal infundida por Deus à vontade que faz o quê? Ele diz, pela qual, né, nós confiamos com plena certeza alcançar a vida eterna e confiamos nos meios necessários para chegar a ela, apoiados no auxílio onipotente de Deus. Ou seja, a esperança, o próprio da esperança, é fazer com que eu creia firmemente que o céu existe e que depende apenas do meu corresponder a Deus para que eu chegue lá. Que Deus me quer no céu, que o céu existe, que Deus me quer lá, Deus me quer na bem-aventurança eterna, Deus me quer lá mais do que eu quero estar lá, né? E Deus quer me auxiliar, e Deus me colocou os meios, né? E Deus me paparica durante todo o caminho para que eu possa chegar ao céu. Então, a virtude da esperança, ela rege esse desejo ardente pelo céu, mas não simplesmente um desejo ardente desesperançoso. Não, ao contrário, está no nome. É um desejo ardente que confia que será saciado, que sabe que Deus o espera no céu e que Deus lhe deu todos os meios necessários e úteis e abundantes para que encontre a salvação. Tá? Claro, só eu tomar um gole d'água, peraí. Acontece na nossa vida espiritual, como aconteceu, por exemplo, com Santa Teresinha. Santa Teresinha, nos seus últimos dias, deitada na cama, acho que eu já dei esse exemplo. É um exemplo que eu acho muito bom. Ela dizia, eu já nem creio mais no céu, eu já não consigo perceber o céu. Claro, se você entende isso de modo superficial, o que isso faz parecer? Faz parecer que Santa Teresinha havia perdido a esperança. Mas bem, Santa Teresinha não perdeu a esperança. Ao contrário, o que acontece é que
muitas vezes Deus quer nos purificar. Isso acontece muito na vida dos santos, mas não é exclusivo dos santos, é uma coisa que acontece com todos nós. Nos santos, às vezes, acontece de forma mais dramática. Tanto porque, bem, a história tem a tendência a tornar as coisas muito mais destacadas, né, quando a gente está contando uma coisa que aconteceu, do que pareceu no momento. Porque vai saber, quantos de nós que estamos ouvindo aqui, quantos de vocês que estão aqui me ouvindo falar não poderão ser santos, né, não poderão ser canonizados daqui a uns anos? Eu espero que todos. Né? Mas Deus querendo nos purificar, né, das nossas desordens, né, humanas, próprias do ser humano, às vezes Deus tira de nós o sentimento da esperança. Deus tira de nós o sentimento da fé. Deus tira de nós o sentimento da caridade. Que é o quê? É aquilo que você sente. Tá? Essa não é uma tranquilidade, mas essa espécie desse sentimento mesmo, dessa paixão de conforto, dessa paixão de felicidade até, muitas vezes. Ou seja, você perde o consolo humano da esperança, mas permanece no seu coração a certeza do céu. Não como um sentimento, mas como uma verdade que foi impressa ali. Né? Porque não se esqueçam nunca disso, os nossos sentimentos, eles não são confiáveis. Os nossos sentimentos, eles são armadilhas. Os nossos sentimentos não podem nunca ditar o que nós fazemos ou deixamos de fazer, especialmente quando estamos falando das coisas relacionadas a Deus. Tá? Nas coisas que se relacionam aos homens, os nossos sentimentos muitas vezes são até úteis. Né? Sempre são um pouco perigosos, porque nós somos desordenados, mas eles podem ser úteis, porque eles nos ajudam, inclusive, a compreender os outros. E porque Deus nos consola por meio das pessoas que nós amamos, muitas vezes. E os relacionamentos com outras pessoas envolvem sentimentos, e não é mal que envolva os sentimentos. Tá? Não é que o sentimento destrói tudo, não é isso. É que os nossos sentimentos, eles são armadilhas, eles nos enganam. Tá? Precisamente porque os nossos sentimentos, eles são realidades que podem não parecer muitas vezes para nós, mas são materiais. Né? Eles não tratam das coisas do espírito, eles tratam das coisas físicas. E assim sendo, eles agem como uma espécie de lente sobre os nossos sentidos. Uma lente sobre a forma como nós percebemos o mundo. E a consequência disso é que os meus sentimentos mentem para mim. Os meus sentimentos mentem para mim. Eles mentem. Eles me dizem que a realidade é de uma forma que ela, na verdade, não é. Tá? Daí, então, a importância tão grande de um bom diretor espiritual, de um bom confessor, ou até de um bom amigo, que você vai até ele, você vai dizer, eu me sinto assim, eu vejo isso, e ele vai te dizer, olha, não é assim, sinto muito, tá? Você está vendo a realidade de uma forma que não é verdadeira. Ou você está vendo tudo muito colorido, ou você está vendo tudo muito cinza. E as coisas não são assim. Né? Um bom amigo ou um bom diretor espiritual, eles te ajudam o quê? A você entender que a sua percepção da realidade está errada. Muitas vezes. Especialmente quando é uma percepção baseada em sentimentos. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que você, no passar dos tempo, tá? Muito tempo, sempre muito tempo, vá conseguindo fazer esse movimento de desprezar o seu próprio sentimento, que na verdade é desprezar a você mesmo, por amor a Deus, desprezar a sua percepção da realidade, para ficar com a realidade de fato. Há um momento em que você começa a conseguir fazer essa separação do que é pintado pelos seus sentimentos e o que é verdadeiro.
Tá? Qual é o fundo de realidade que existe nessa pintura que me fazem os meus sentimentos das coisas que eu vejo e das coisas que acontecem ao meu redor? O que é a verdade de fato das coisas? Claro, um grande problema que a gente tem é que a nossa percepção ela sempre parece verdadeira para nós. Afinal de contas, é o que eu percebo. Complicado, né? Só que, nós temos que fazer o quê? Desconfiar de nós mesmos. Nós não podemos confiar nas nossas percepções. Nós não podemos confiar na nossa forma de enxergar a realidade. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Não podemos. Rodrigo, diácono, mas isso é muito difícil, eu não consigo. É difícil, claro que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo era santo. É difícil. Mas você reza, você pede para Deus, você faz esse esforço, que é uma profunda humilhação. É humilhante você ver o que você percebe, como se fosse a própria realidade, você olhar para aquilo e falar, esta parede é branca. Aí tem um animal do teu lado, um santo abençoado animal, que diz, você está louco, esta parede não é branca, esta parede é preta. Você virar e dizer, eu vejo branco, parece branco, tenho certeza que é branco, mas esta criatura do meu lado tem graça especial da parte de Deus para me orientar, e ela está me falando que a maldita parede é preta, então deve ser preta. Isso é uma coisa dificílima. Isso implica uma violência terrível contra si mesmo, mas é o único caminho. Se nós nos deixamos ser reféns dos nossos sentimentos, o que é muito mais frequente, muito mais fácil para as mulheres, mas acontece muito, acontece com todo mundo, tá? Mas as mulheres isso tende a ser mais forte. Se nós fazemos esse movimento, assim, vai dar merda, gente. Vai dar merda, tá? Não quer dizer que vocês vão para o inferno, mas o caminho que vocês vão traçar vai ser muito mais dolorido, tá? E assim, eu digo isso por experiência própria, tá? Mais de uma vez eu já apresentei alguma questão para um diretor espiritual e o que ele dizia não fazia o menor sentido na minha cabeça. Parecia que ele não estava enxergando o que eu estava enxergando, parecia que ele não estava me entendendo, na verdade, que na verdade o que ele estava fazendo era responder uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu tinha falado, que ele estava descrevendo a realidade de uma forma que não era a que eu via, e eu teimar, fazer as coisas do meu jeito e me dar mal no final. Tá? Me dá mal no final. Porque Deus age por meio desses homens. Tá? Por mais miserável que seja o desgraçado na tua frente te falando aquilo, se ele tem sobre ti a autoridade de ser o seu confessor, o seu diretor espiritual, você precisa, para o seu bem, fazer esse esforço de abrir mão radicalmente da própria vontade e buscar viver a sua vida com base no que ele está te falando, mesmo que não seja o que você vê. Vai tornar a sua vida muito mais fácil. Tá? As vezes que eu consegui fazer isso, minha vida foi realmente muito mais fácil. Aliviou muito as coisas. Esse desejo por autonomia que nós temos, e que às vezes nem se manifesta como desejo por autonomia, né? Às vezes se manifesta simplesmente como um apego à própria visão das coisas mesmo, né? Um apego à própria visão das coisas. Isso é uma coisa perniciosa, isso faz mal para a nossa alma, isso não é uma coisa cristã, tá? Nós somos livres, sim, e é bom que sejamos livres. Mas ser livre não quer dizer que eu sou perfeito, não quer dizer que eu sou a melhor pessoa para me guiar, não quer dizer que os meus sentimentos são de confiança, né? Poder fazer algo não quer dizer que eu devo fazer algo. E no fim a liberdade não significa fazer qualquer coisa, fazer o que eu quiser. Não. Liberdade significa fazer as coisas boas. Tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é desordenado, me escraviza de alguma forma. E os piores mestres para termos
são as nossas próprias emoções. As nossas emoções, elas são mestres cruéis. São mestres cruéis porque nos afastam de Deus. Nos afastam do caminho de Deus. E pior, são assim facilmente manipuláveis pelo demônio. O demônio não tem nem que se esforçar para manipular as nossas emoções. Para ele é um estalar de dedos. Mas retomando, eu disse tudo isso para conversar com vocês a respeito daquilo que Santa Teresinha dizia, né? Eu já nem percebo o céu. O que ela estava dizendo na verdade? Ela dizia, olha, eu não sinto o céu, eu não sinto no meu calor, no meu coração, o calor e o consolo da esperança. Para mim é como se o céu não existisse. Isso uma menina que estava ali quase morrendo, hein? Imaginem o tamanho dessa cruz. Você estar perto da morte, sendo maltratado pelas pessoas ao seu redor, porque eu não sabia disso, mas estava conversando com uma carmelita terciária, que eu respeito muito, e ela contou que Santa Teresinha foi maltratada assim, nossa, não tem nem palavras assim para descrever como ela era maltratada pelas outras freiras do Carmelo nos seus últimos momentos, quando estava padecendo, né? Na biografia dela isso não aparece muito, porque ela era muito bondosa. E ela não queria, talvez nem percebesse que era maltratada, porque para ela tudo aquilo era merecido, né? Para ela tudo aquilo era bom, ela só via Deus. Mas ela era muito maltratada. Então, imagine, né? A pessoa está lá sendo maltratada, largada num canto da enfermaria, e o único consolo que ela tem com a morte é esse calor no coração, essa tranquilidade um pouco humana ainda, da certeza de que o céu está vindo, que você vai para o céu. E Deus tirou isso dela. Não por crueldade, mas para uni-la mais estreitamente a Ele, porque Deus não é sentimento, Deus é intelecto. Deus é uma pura inteligência, né? Deus tem uma vontade também, mas a inteligência, a vontade, não tem matéria ali, não tem sentimento como nós temos. Então ele tira de Teresinha esse consolo humano da esperança, para que ela possa amá-lo mais, para que ela possa desprezar aquele sentimento sombrio que se apodera do seu coração, para que ela possa dizer, eu creio, sem sentir que crê, sem ver o céu, sem sentir o gosto do céu, sem sentir o consolo do céu, mas ela tira assim do fundo dela aquela força e ela diz, eu creio no céu, eu sei o que me espera, eu creio. Isso é o quê? É um exemplo do que eu estava dizendo. É um ato de desprezo total de si mesmo. De desprezo total do que te diz os seus sentidos, para que, desprezando o que te dizem os seus sentidos, você possa realmente acessar a realidade como ela é. Tá? No fundo, o que isso é? Isso é um ato de desapego de si mesmo. Né? Desapego de si mesmo. De humildade. E de... Bem, dizem os santos, né? Eu não gosto muito dessa expressão, porque é uma expressão muito fácil de ser mal compreendida, mas é uma expressão que está presente na nossa tradição, que é um santo ódio de si mesmo. É muito fácil cair uma interpretação errada disso, porque hoje em dia todo mundo é meio pelagiano, né? Pelagiano é aquele que quer ser salvo pelas próprias forças. Então, um pelagiano, um voluntarista, ou até um escrupuloso, ele escuta isso e ele esquece da coisa mais importante, que é o amor. Né? O amor a Deus, né? Que é o que move tudo. Então, falar em ódio de si mesmo tá certo, mas é difícil de você entender no contexto cultural e intelectual que nós vivemos hoje. É mais fácil a gente entender pensando aí num desapego de si mesmo, num desapego total de si.
das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas visões, das suas percepções, das suas compreensões. Tá? Mas enfim, isso eu estava ilustrando para vocês como age a virtude da esperança, né? Que não se trata necessariamente de um sentimento, não. É uma certeza moral. Uma certeza moral, uma coisa que você tem no fundo da sua alma e que você vai pedir para Deus cada vez mais, e você vai fazer esses atos de esperança, né? Que são esses pedidos para que Deus aumente a sua esperança, né? Que para que, a despeito do que você sente, você expresse para si mesmo e para Deus uma confiança e uma certeza no céu e na eficácia dos meios que Deus te deu para que você possa ganhar o céu, tá? Sem que você necessariamente tenha que sentir aquelas coisas. Tá bom? Então, plena certeza de que podemos alcançar a vida eterna e plena certeza de que os meios necessários para chegar a ela nos foram dados, e que, se nós os utilizarmos, chegaremos ao céu. Por nossas forças, não, mas apoiados em quê? No auxílio onipotente de Deus. No auxílio de Deus que pode todas as coisas. Tá? Então, tem uma explicaçãozinha aqui que o Antônio Royo Marin dá, que é um pouco técnica, tá? Mas vale a pena a gente ver. Ele diz o seguinte: o objeto material primário da esperança é a bem-aventurança eterna. Ou seja, qual que é a primeira coisa sobre a qual age a esperança? É o céu. O objeto material secundário são todos os meios a que ela conduzem. Ou seja, você tem esperança em quê? Primeiro, no céu. Segundo, nos meios para chegar no céu. O objeto formal é o próprio Deus. Ou seja, o que vai dar forma à sua esperança? O próprio Deus. Porque gozar de Deus é o próprio céu. Tá? Então, lembra que eu falei teologal, ordenado a Deus? Então, tá aqui. O objeto formal, ou seja, o que forma, o que dá a essência da sua esperança, enquanto virtude teologal, é o próprio Deus. É sobre Deus que age e que está a sua esperança. E o motivo formal de esperar, também chamado de objeto formal ou seja, por meio de quê? Por que você espera? Qual é a razão da sua esperança? É a onipotência auxiliadora de Deus, que é misericordiosa, compreende as nossas misérias, as nossas falhas. Lembrem-se, misericórdia, o que é misericórdia? É um coração cheio de miséria. E o coração de Deus está cheio das nossas misérias. Ele se compadece de nós. O que é compadecer? Ele padece junto conosco. As nossas dores são as dores dele. A nossa paixão, a nossa via crucis invisível de cada dia, ele a padece conosco. E seu coração dói de nos ver sofrer. Então, o motivo formal da minha esperança é a onipotência de Deus, que é misericordiosa, e é fiel, porque Deus fez promessas para nós. E Ele não trai jamais as promessas que faz. Por quê? Porque Deus não pode enganar-se ou nos enganar. Nunca. Em absoluto. Deus não mente, Deus não muda, Deus não trai, Deus não abandona, Deus não se afasta, Deus não despreza, Deus suporta tudo. Vocês lembram do famoso hino à caridade de São Paulo? Que está ali em Coríntios, capítulos 13, 1 Coríntios, que ele diz, a partir do versículo 4, a caridade é paciente, é benéfica, a caridade não é invejosa, não é temerária, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade,
tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca há de acabar. Essa caridade, que, bem, em primeiro sentido é a virtude teologal da caridade, mas essa caridade é o próprio Deus. Tá? Essa caridade é o próprio Deus. Porque caridade é amor, e Deus é amor. Esse amor que ele descreveu é o próprio Deus. E se nosso Deus é assim, né, nós temos motivo abundante para crer, não só nas promessas dele, mas crer para que ele ativamente tenha um interesse nas nossas vidas, que ele sofre como nós sofremos, que ele sofre junto de nós, por menor que possam parecer aos olhos dos homens as nossas dores, às vezes, né? Por menor que possam parecer até para nós mesmos as nossas dores, às vezes. Às vezes a gente fica nervoso com umas coisas, ou triste com umas coisas que a gente até tem vergonha. Né? Por mais que sejam, às vezes, realmente bobagens. Mas Deus se compadece de nós. Deus sofre conosco daquelas dores. Né? Deus nos ama tanto, mas tanto, tanto. Né? Deus nos ama como Ele ama a si mesmo. Vocês conseguem encerrar isso na cabeça de vocês? Deus te ama como Ele ama a si mesmo. Como o Pai amou o Cristo, esse é o amor que Deus tem por ti. Deus anseia por ti no céu mais do que você é humanamente capaz de querer ir para o céu. A Virgem Santíssima, Nossa Senhora, entendeu? A criatura humana que mais amou em toda a história, e perto do amor da qual o amor do maior santo é uma fagulha. Né? O amor que ela tinha por Deus e o desejo que ela tinha do céu, né? Imagina, e ela sabia que Cristo estava no céu e que ela poderia tomá-lo em seus braços de novo e amá-lo de novo, fisicamente, tocar no seu rosto, beijá-lo, fazer carinho nele. Né? A ânsia que ela tinha pelo céu, sim, é incomparável com o desejo que Deus tem que o maior pecador da face da terra, né, pensa assim, a pior pessoa que você consegue imaginar e faz ela pior ainda. Essa pessoa, Deus quer ela no céu mais do que Maria Santíssima queria ir para o céu. E o amor de Deus não é genérico. Não é a humanidade. Não, se exploda a humanidade. Deus não tem interesse na humanidade. Humanidade é jargão de político. Deus ama cada um de nós como se só nós existíssemos. Aos olhos de Deus, entendam o que eu estou dizendo, mas aos olhos de Deus é como se só um de nós existisse. Você que está me ouvindo. Deus te ama como se não existisse outra pessoa na terra. Tudo que ele padeceu na cruz, tudo aquilo, ele faria de novo só por você. E faria de novo quantas vezes fossem necessárias. Inclusive ele está fazendo isso agora, nesse instante, porque ele está fora do tempo. E mais, ele faria aquilo pela salvação da sua alma, faria. Mas ele faria tudo aquilo para ouvir um único eu te amo sincero dito da sua boca para ele. Esse é o amor de Deus por nós. Esse é o motivo da nossa esperança. Esse é o fundamento da nossa fé no céu, da nossa esperança, da nossa alegria. Esse é o fundamento. Deus nos ama. Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama. Deus é louco por nós. Até quando nós vamos viver como se isso fosse uma historinha? Até quando a gente vai viver como se o amor de Deus fosse só uma história que alguém contou? Até quando? Até quando vocês vão ficar presos nos seus mundinhos, presos nos seus sentimentos, presos nas histórias que vocês contam sobre a vida de vocês para vocês? Isso está impedindo vocês de verem o amor de Deus, de viverem o amor de Deus.
de se lançarem no amor de Deus, que é a coisa mais importante, mais bonita e mais louca da face da terra. O amor de Deus por nós, esse é o motivo da nossa esperança. Esse é o motivo da nossa esperança. E se nós temos a tentação, por um instante que seja, de achar que Deus é injusto conosco, basta que a gente lembre o que Deus fez com Jesus. Ué? Se era bom o suficiente para o Cristo, por que não para mim? Não é? E é claro, às vezes a gente vai ter aqueles movimentos, né? Aquelas partes de nós assim que dizem, mas eu sofro mais do que Jesus. Vocês não falam, mas tem sim essa vozinha no fundo da cabeça. Mas Jesus era Deus, ele não sofreu tanto quanto eu. Tananã. Vocês sabem que isso tudo aí é mentira, né? Vocês sabem, claro que sabem. Se não sabe, estou sabendo agora. Bom, como eu disse, a esperança ela reside na vontade, já que o seu ato próprio é um movimento do apetite racional para o bem, que é o objeto da vontade. Isso eu já disse. Próximo ponto. A caridade e a fé são mais perfeitas que a esperança. Claro. Falando absolutamente, tanto a fé e a esperança podem subsistir sem a caridade. Tá? É aquilo. Você peca mortalmente, você perde a inabitação trinitária, perde a caridade, mas você ainda não perde necessariamente a fé e nem a esperança. Só que a sua fé e a sua esperança ficam meio que inertes em ti, ficam meio mortas. Tá? Porém, nenhuma das virtudes infusas pode subsistir sem a fé. Se você peca gravemente contra a fé, tá? Você perde a fé, perde a esperança e perde a caridade. Tá? Lembrando que o pecado mortal tem que ser plenamente consentido. Tentações muito fortes não são pecado. Tá? Ao contrário, são ocasião de mérito. É ocasião de amar mais a Deus. Mas a tentação me faz sentir horrível. Sim, eu sei, mas não muda. O que vai definir pecado e gravidade de pecado não é o quão mal você se sente. O que a gente sente não importa. A esperança tende com absoluta certeza ao seu objeto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, ainda que nós não possamos estar certos de que conseguiremos de fato a salvação eterna, claro, porque eu posso estar agora em estado de graça, ao menos acredito que esteja, e eu posso morrer e, na hora da minha morte, eu posso pecar gravemente. No último instante. Posso. É perfeitamente possível. Mas ainda que nós não possamos, então, ter certeza absoluta da nossa salvação, nós podemos e devemos, é um dever nosso, ter certeza absoluta de que, apoiados na potência auxiliadora de Deus, acabei de falar, o motivo pelo qual nós temos esperança, não existirá nenhum obstáculo insuperável para a nossa salvação. Ou seja, Deus, que prometeu-nos a possibilidade de entrar no céu, não permitirá que surja diante de nós nenhum obstáculo que nós não podemos superar para sermos salvos. Vejam que grande fonte de tranquilidade. Ou seja, trata-se de uma certeza de inclinação e de motivo, e não de conhecimento infalível prévio. Percebe a diferença? Ou seja, eu tenho certeza de que é perfeitamente possível para mim ser salvo. E de que tudo que Deus faz, Ele faz pensando nisso, e de que Ele me ama, e de que Ele não vai me abandonar, e de que Ele não vai me trair. Segue o padre, ele diz: os bens deste mundo recaem também como um objeto secundário da esperança, mas somente enquanto puderem ser úteis para a salvação. Ou seja, eu posso ter esperança
de que terei coisas do mundo, de que terei uma esposa, eu não, né, mas quem vai se casar, de que terei uma esposa, de que terei um marido, eu posso esperar com a virtude teologal da esperança de que vou conseguir pagar minhas dívidas, não sei o que, não sei o que. Sim e não. Você pode ter uma esperança teologal nos fins, nos bens mundanos, nos bens do mundo, o que inclui inclusive pessoas, mas isto só é objeto real da esperança enquanto virtude teologal na medida em que esses bens sejam úteis à sua salvação. Tá? Que é o fim eterno, que é o único fim que realmente importa. Tá bom? Gente, me deu um branco. Pera aí. Deixa eu tomar um gole d'água. Por isso que sempre que nós pedimos algo para Deus, a gente deve dizer, se for da sua vontade, se for para o bem da minha alma. Senhor, me dá tal coisa, se for para o bem da minha alma. Senhor, ajuda fulano em tal coisa, se for para o bem da alma dele, se for da tua vontade. Aí, ponto 6, ele diz que a esperança é impossível aos fiéis, aos infiéis e aos hereges. Porque, claro, nenhuma virtude infusa subsiste sem a fé. Tá? O ato de esperança, mesmo quando feito sem a caridade, ou seja, mesmo quando feito por uma pessoa em pecado mortal, ele é em si mesmo honesto e virtuoso. Tá? Isso consta na Sagrada Escritura, como Mateus 19, 21, Mateus 19, 29, 1 Coríntios 9, 24, 2 Coríntios 4, 17, etc. Tá? E, claro, a razão teológica demonstra, porque sendo a vida eterna o nosso fim último, sempre que nós agirmos tendo este fim último em mente, nós estaremos agindo bem. Enfim, nós somos criados para isso. Nós temos que cumprir o motivo da nossa criação. Nós somos criados para o céu. Então, sempre que eu agir tendo como objetivo da minha ação o céu, eu estarei agindo por um fim bom. Talvez o meu meio possa ser aí um pouco torpe, né? Mas o meu fim, o meu objetivo em si mesmo, ele é bom e honesto. Tá? Agora, uma coisa importante da gente ver são os pecados contra a esperança. Tá? Já nos aproximando aqui do fim. Porque sendo a esperança uma virtude teologal, infusa na nossa vontade, infusa na nossa alma, existem vícios que a opõem. O primeiro é o desespero, que é um pecado gravíssimo, que é considerar impossível a salvação eterna. Tá? E que Santo Tomás de Aquino considera que é fruto da assídia e é fruto da luxúria. Tá? Nós vamos ver isso, inclusive, essas ligações, quando estivermos tratando nas aulas da Escolinha dos Moribundos sobre a assídia e sobre a luxúria, que são dois dos pecados capitais. Um outro vício, que é um pecado contra a esperança, é a presunção. Tá? Que tem aí divisões. Né? Você pode ser presunçoso e achar que você terá acesso à vida eterna e à salvação pelas suas próprias forças, sem a ajuda da graça, né? Que é um pouco da mentalidade que nós vemos, não de modo explícito, mas de modo implícito em muitos católicos hoje em dia, os que não são ateus, travestidos de católicos, são presunçosos nesse sentido, ou seja, eles têm essa visão de que para ser salvo eu tenho que fazer muitas coisas, quando é o contrário. E há outro tipo de presunção, é aquele que espera a salvação sem arrependimento dos pecados e sem a obtenção da glória, e a obtenção da glória sem mérito. Ou seja, é aquela pessoa que vira para você e diz: Deus é misericordioso, né? O que tem aqui eu fazer esse pecado mortal, fazer aquele? Deus vai me perdoar. Deus vai me perdoar. O que importa é ser feliz.
O que importa é querer fazer o bem para as pessoas, entendeu? E o que importa é isso, entendeu? Deus conhece meu coração. Ele vai me perdoar. Não importa se eu estou arrependido ou não. Deus vai me perdoar. Tenho más notícias, tá? A presunção, diz ainda Santo Tomás, costuma provir, ou seja, nasce do que? Da vanglória e da soberba. Que nós já vimos nas aulas da escolinha dos moribundos. Primeira aula sobre os pecados mortais foi uma introdução aos pecados, que é uma aula pública que qualquer um pode ver, está no YouTube e está no Instagram. E a segunda foi sobre o orgulho. Nós tratamos da soberba, tratamos da vanglória. Tá bom? Bom, da minha parte por hoje era só. Tá bom? Lembrando então a vocês, a aula semana que vem, tá? 19h30, eu vou seguir avisando no Instagram, apoia-se, né, http://apoia.se/Morier, para que se possa ter acesso, tá? E é isso, não é isso, tem os pedidos das orações. As intenções para hoje, que eu queria que vocês rezassem, por favor, é pela alma do Matias, tá? Que rezem por Teodora, por favor. Eu já pedi outras orações por ela, mas rezem sempre, por favor. Rezem também por 2 crianças, um casal de irmãos, a Margarida e o Roberto. E rezem pelas vítimas das enchentes, é claro, especialmente para que, tendo perdido todos os bens físicos, eles não percam também os bens espirituais, e para que Deus possa consolá-los em seus corações. E peçam também pela cirurgia de um seminarista. Temos um seminarista que está com um problema na vesícula, terá que passar por uma cirurgia. Rezem por ele, por favor. Eu não vou dizer o nome porque, enfim, não sei se ele autorizaria, mas rezem por ele. Vamos chamar ele de Godofredo, tá? Rezem pelo Godofredo, então, por favor. Agora eu lhes dou a bênção. Vou pegar minha colinha. Aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. E por intercessão de Santa Dífna e da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Juízo.